Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e a partir desta semana você vai acompanhar um mês muito especial. Todos os programas deste mês de maio serão dedicados aos zootecnistas. Isso porque no dia 13 de maio comemora-se o Dia do Profissional da área de zootecnia. E para abrir o nosso mês especial, eu recebo a professora doutora Jaqueline Haddad Machado, ela que se formou na Unimar, na primeira turma de zootecnia da Unimar, tem uma vida de estudos dedicado à zootecnia e especialmente à piscicultura, não é isso, professora? Isso. E hoje, gentilmente, veio abrir a nossa série especial de programas em homenagem aos zootecnistas. Então, em primeiro lugar, parabéns pelo Dia do Zootecnista e parabéns por ter escolhido essa profissão que certamente é não a profissão do futuro, mas é a profissão do presente. Tudo bem, Jaqueline? Tudo jóia, boa noite, muito obrigada. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente falar sobre a minha profissão, que foi escolhida a dedo e com muito orgulho eu exerço a minha profissão e vivo dela, graças a Deus, né? E poderá viver por muito tempo dela, muito né? tempo, isso. Para a gente entender um pouquinho, as pessoas ainda começam a conhecer a medicina veterinária e a zootecnia. Muitos ainda confundem uma coisa com a outra, né? Então você disse que foi uma profissão escolhida a dedo. Como é que você foi tão certeiramente assim na zootecnia? Por que você já entendia a diferença de uma para outra? Desde nova, eu sempre gostei de animal. Animal sempre foi a minha paixão e eu fui começando a ver, e na realidade o que eu realmente gostava era da produção, era do nascimento, reprodução, a nutrição, o manejo. E por alguns anos eu achava que eu queria fazer medicina veterinária e depois entendendo o que era a zootecnia, porque a zootecnia você mexe com animais de produção. Então você vai fazer todo o manejo. O que seria esse manejo? Seria um acompanhamento, a rotina do animal, o que ele come, como ele reproduz, como ele cresce e como ele vira produto. No caso, a zootecnia, ela é uma coisa para o nosso público. O que é o animal de produção que a gente animal de produção. Então, o que é um animal de produção? Então, a gente tem o gado, entendeu? Então ele nasce, ele vai virar garrote e ele vai ser abatido, vai para o frigorífico, vira carne na mesa do consumidor. O peixe, a mesma coisa, nasce com o filhote, que é o alevino, aí ele cresce, desenvolve e vira produto. Hoje muitas espécies seriam filetagem, então o filé é o produto final. O gado leiteiro, então nasce, então a vaca produtora, ela vai desenvolver, vai produzir leite, vai virar o leite que a gente vai consumir. O coelho e assim sucessivamente. As aves, são todos os animais que vão virar alimento, que vão virar produção. E a gente sempre fala aqui da proteína, né? Então, o hábito, né, que até o consumidor é bom que ele já se envolva um pouco com esse tema para entender. Proteína animal é justamente isso, né? O que nós consumimos, o ovo, o leite, a carne, né? E que tem o trabalho e a atuação constante do zootecnista, principalmente para que esse alimento chegue saudável à nossa mesa, né? Então, desde o filhote ali, da reprodução, no caso, depois do nascimento, a alimentação desse animal. Isso. Né? Todos os cuidados, todos os cuidados para ele ser um alimento saudável, porque ele vai ser consumido. Então, todo esse processo de desenvolvimento, na realidade, que é o interessante. Isso é a carreira de um zootecnista. E não só disso, que ele vai mexer com o animal, com toda a parte, animais de pequeno porte, por exemplo, inclusive até com as patologias engloba, porque é diferente um bovino, ele tem um zootecnista, ele tem um agrônomo para pastagem, e ele tem um veterinário para todas as patologias. Em animais de pequenos porte, já não, o zootecnista ele entra também em toda essa parte de cuidados, que na realidade seriam preventivos, que a gente fala, que teria para o desenvolvimento do animal. E também o que é interessante é que você mexe com a parte administrativa das propriedades. Então toda a parte de planejamento
a parte, como você vai fazer esse produto virar dinheiro dentro da propriedade, também está dentro do zootecnista. Toda a parte de instalação, porque você vai ter que dar um ambiente favorável para esse animal se desenvolver. Quer dizer, essa consultoria, não é? Para que Total. O proprietário do espaço, né, o Isso. criador, no caso, ele tenha, claro, o lucro, que é o que ele deseja, mas também uma produção sustentável no sentido real da palavra, Real né? da palavra, Para que ela tenha isso. sequência e aí, assim, ele consiga manter o seu negócio. Manter o negócio, porque senão ele não vai ter o negócio. Então, isso também engloba uma parte que, inclusive, assim, hoje, antigamente, a gente voltava mais para o animal. Hoje não, você tem que fazer, na realidade, um pacote para o produtor, para ser viável, exatamente a sustentabilidade que você falou, essa viabilidade para ele poder criar esses animais. Aí você pode ter alternativas, numa propriedade, várias alternativas. Quando você tem planejamento, exatamente você economiza muito. Não é? Então, você pode fazer várias produções no mesmo lugar. Existem setores que eram secundários, que a gente chama. O que seria um setor secundário rural? Seria um complemento financeiro dentro da propriedade, que já passaram a ser primários, que são como o peixe, é um caso deles. Hoje já existe uma piscicultura sustentável. Antigamente era junto com alguma coisa. Entendi. Agora o proprietário ali daquele espaço pode sobreviver. Pode sobreviver apenas com isso. E se não, você tem alternativas. E tem os ovinos, tem várias coisas que hoje você consegue e que cabe na carreira do profissional zootecnista. Nessa ordem cronológica, já que a doutora Jaqueline foi escolhida para ser a primeira, né? Então vamos entender esse processo. Escolheu a zootecnia, dentro da zootecnia, né? Dentro dessa diversidade toda de possibilidades, foi escolhida a piscicultura ou a aquicultura. Isso. E aí vem mais uma explicação, né, do porquê dessa escolha, já que a variedade era tão grande. Na realidade eu fiz zootecnia para mexer com bovinos e equinos. E aí a minha carreira, e foi assim, uma coisa muito engraçada que eu conto hoje até para os meus alunos, porque todo mundo falava assim, mas você vai mexer com equinos? Equinos você tem que sair do país. Quem não sai do país nunca vai conseguir mexer com equinos. E logo quando eu me formei, eu tive uma oportunidade fantástica, que foi de ser contratada. Eu me formei numa quinta-feira, segunda-feira eu estava recebendo minha carta de admissão e era uma proposta de piscicultura. Olha só. E inclusive na Unimar. Na Unimar. E aí, vamos lá, eu comecei, não achei que eu ia me apaixonar tanto, e aí foi onde eu fiz toda a minha carreira, toda a minha carreira profissional voltado em aquicultura, especificamente piscicultura. Minha área tanto é nutrição quanto reprodução. E eu me encantei, fiquei apaixonada, inclusive saí fora do país, fiz a minha especialização em aquiculturas em geral, e depois eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, e até hoje eu sigo essa área. A especialização foi onde mesmo, doutora? Foi em Auburn, Alabama, Estados Unidos. Isso aí é uma experiência fantástica, né? Em Foi, todos os sentidos. Foi, em todos os aí voltou sentidos. com uma bagagem incrível e apostando cada vez mais na aquicultura. Bastante. Porque nós conversávamos aqui antes do início do programa, né, sobre a possibilidade que o país tem, né, de alimentar não só os brasileiros, mas o mundo todo, não é, a partir da aquicultura e da piscicultura. Então as pessoas precisam entender e valorizar e conhecer um pouquinho mais desse processo, né, que é a riqueza que nós temos em todos os sentidos, mas nas águas então nem se fala. Não é? Então, antes de entrarmos especificamente em alguns dos peixes aqui, das espécies, a aquicultura e a piscicultura, a diferença de uma para outra. Então, vamos lá. A aquicultura é a criação de organismos aquáticos em geral. Ele pode viver parcialmente ou totalmente dentro da água. Isso é a aquicultura. Tá? E a piscicultura é a criação de peixes. Tá? Tanto pode ser de água doce, em alguns locais o pessoal chama de maricultura, que é marinocultura, né, que é a criação de peixes de água salgada, mas de maneira geral a gente fala em termos de piscicultura. Então, piscicultura vem de piscis, peixes, tá? E aquicultura, organismos aquáticos. E entre esses organismos aquáticos engloba vários animais. Por exemplo, a gente tem a malocultura, que é a criação de moluscos, que entraria a militicultura, que seria mexilhões, a ostreicultura, que seria ostras, a ranicultura, que seria a criação de rãs. Todas essas palavras que têm cultura, cultura significa criação. E o início é o nome dos animais. Hoje a gente tem também um desenvolvimento muito grande na criação de jacarés, principalmente pela floresta amazônica que a gente tem. Então, na realidade, já se tem em cativeiro criação de jacaré também.
a carcinocultura, que é a criação de camarões. Então, toda essa área é aquicultura. Sim. Agora, criação de um pintado, por exemplo. Nossa, e dentro da piscicultura aí tem também... Aí tem várias espécies. Então, dessas várias espécies estão dentro de espécies de peixes. Então, um pintado, um dourado, um tucunaré, são pisciculturas. Entendi. Entendeu? Bom, então dentro da piscicultura tem algo ou alguma área ou alguma espécie da sua preferência que a gente possa destacar, que tem algumas fotos, né? Porque é importante falar também, eu até registrei aqui, olha, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação diz que 1,3 bilhão de toneladas de alimento por ano são desperdiçados no mundo. 1/3 do total produzido pela indústria alimentícia. Quando você falou do jacaré, e aí a gente já pensa nessa infinidade de possibilidades da piscicultura e aquicultura, o quanto a gente pode aproveitar praticamente tudo, Sim. não é? Do peixe ou de qualquer espécie, né, da aquicultura. Eu vi até na internet bolsas sendo feitas com couro de algum tipo de espécie de peixe ou de jacaré. Então, aproveita-se tudo. Na verdade, é como se fosse uma solução para inúmeros problemas econômicos do mundo inteiro, né? Sim, na realidade seria um pacote fechado, porque tanto produz alimento como produz couro, e isso assim, em várias espécies, não são uma ou outra, são várias espécies que estão sendo aproveitadas, isso já tem estudos avançados em relação a isso, desenvolvimento, inclusive, todo esse material, jaqueta, essa parte de couro, são raras as peças, e peças individuais que estão já sendo destaques em grandes marcas. Porque aí são valorisadíssimas. Muito, né? muito. O ano passado, no desfile do Michael Kors, por exemplo, teve. Então, já estão sendo colocadas, aproveitadas, que assim, já tem bastante destaque. E há anos também, sapatos, todas as coisas em quantidades menores. Isso, por que eu estou dizendo isso? Para a gente fugir um pouco do lugar comum de dizer que se alimentar com peixe, né, é super saudável. Isso a gente já está cansado de ouvir e, obviamente, então, para destacar outros fatores, né, da importância desse tipo de produção. Agora, por que é que a gente ainda tem tão pouco acesso ao peixe? É o que você estava me explicando, né? Precisa, claro, organizar toda essa produção, aí a demanda existe, né? E o nível de profissionais também, que agora vão chegando ao mercado, quer dizer, tem muito para crescer ainda. Não, tem muito. Vamos dizer assim, não falta. Na realidade, mercado tem. Tudo o mercado que produz é grande, vende hoje, né? Tudo que produz vende. Para você ter mais ou menos uma ideia, hoje a gente tem uma produção de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de peixe. Dentre essas toneladas... Só peixe? Só peixe. Não, aquicultura em geral. Aquicultura em geral. 38% apenas é criado em cativeiro, o resto é retirado da natureza. Olha isso. Tá? E a natureza, na realidade, vai chegar uma hora que vai acabar. Não tem como. Tá? Porque precisa de toda essa preservação, claro, no caso. Que é um controle. Aí já está ampliando as criações no Brasil. Mas você me falou uma coisa muito interessante, que como saltou, né, dessa produção em cativeiro, quanto era algum tempo atrás, você me disse? De 2003 a 2009, para você ter uma ideia, o consumo per capita ano da população era de 6,42 quilos por pessoa, per capita ano. E em 2009 era 9 quilos. Essa era uma estimativa pelo Ministério da Pesca e Aquicultura para 2011. Então teve uma alavancada muito grande. Hoje nós estamos com um consumo de 11 quilos. E com um aumento que isso era 2,5% de cativeiro e hoje nós já estamos com 38%. E a sua perspectiva, então, para o aumento dessa produção em cativeiro é uma perspectiva muito boa, assim. Os produtores já entenderam que é um ótimo investimento? Não. Já, porque na realidade, assim, precisa-se de produto, entendeu? E todo esse desenvolvimento, assim, quais são as grandes dificuldades? As grandes dificuldades é muita falta de conhecimento. Hoje, englobando todo mundo entre pescador, profissionais, gera-se 8.000 profissionais nessa área e ainda é pouco. É pouco? Entendeu? É pouco. Regional, você vê, por exemplo, Marília é uma cidade que tem poucos profissionais que mexem na área de agricultura. Isso. Então, como a gente teve uma equipe muito grande de, inclusive, ex-alunos da Unimar, e a gente tinha
alunos que faziam estágio no setor de piscicultura, porque na realidade até aqui em Marília foi uma expansão. Foi graças ao curso, senão... ao curso de zootecnia. Então hoje, assim, é a maior satisfação que eu tenho do feedback dos meus alunos, vários mexendo na área de piscicultura, e nós fomos pioneiros, no caso, desde quando começou, eu e o professor Carlos. E todos os alunos estão saindo, a gente tem aluno pelo Brasil inteiro, inclusive fora, mexendo com a criação de peixe. Então está se expandindo. No Sudeste ainda, vamos dizer assim, é pequeno, mas no Nordeste, no Centro-Oeste, são centros maiores que têm produção mais industrial. Mato Grosso do Sul, que aqui no estado de São Paulo, hoje a tilápia está começando a avalancar essa parte de produção. A gente sente, né, eu posso falar aqui como jornalista e sem receio nenhum, que eu acho que o que falta também é o apoio do governo, né, do federal principalmente. Temos lá um ministro, mas deveria haver um ministro especialista, pelo menos, na área, né, porque agora, se não me engano, é o Marcelo Crivella, se não me engano, que está lá na pesca e aquicultura. Mas cresceu bastante. Então, já tem um ministério, já é um avanço. Porque se você pegar a sua cidade, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, eu montei uma pós-graduação em Manaus. Em Manaus, só a cidade de Manaus, há um consumo per capita de 64 quilos por pessoa. Que seria basicamente o consumo dos japoneses de carne. E lá, assim, tem toda a expansão de criação, inclusive a espécie que eu te falei, que é o pirarucu, que é o maior peixe que nós vamos, de água doce. O pessoal em casa vai ver aí as imagens, Isso, né? Que, então são as duas espécies que você pode destacar aqui como as mais promissoras para alimentar o mundo. Né? Por que disso? Então, doutora? O pirarucu seria um peixe de água doce. E, gente, na realidade, gigantesco. É um peixe, muito grande, e ele tem um rendimento de carcaça de 50%. Entendeu? Que é interessante. E não só o rendimento de carcaça, e uma das coisas que há um diminuo de consumo também é espécies que têm espinha intramuscular. Então, o consumidor, ele quer um filé. Entendeu? Porque e para tirar a tilápia que a gente mais consome, né? Ninguém imagina o trabalho que é para filetar. Para conseguir uma porçãozinha de filé de tilápia. Exatamente. Tem muito espinho, porque é 30%. Entendeu? Na tilápia o rendimento. Então, no caso do pirarucu, eu teria um aproveitamento maior. Um aproveito maior de carcaça. E tem uma outra espécie também promissora, que é a... beijupira. Que é o Rachicentro canudum, que na realidade a gente precisa falar o nome científico, que é uma espécie, o beijupira é apenas no Brasil, né, que a gente conhece, que é um peixe de água salgada também muito grande, tá? E que está se adaptando muito bem em cativeiro. Então porque uma das coisas mais importantes não é você trazer a espécie, produzir... Quando você tem a espécie na natureza, todos são fantásticos. Mas a dificuldade é você pegar essa espécie e trazer para o cativeiro e desenvolver, reproduzir, fazer crescer essa espécie. Porque ele tem que se sentir no seu habitat natural. E como é que você vai reproduzir esse habitat natural para ele, para que ele, né, consiga ter todas as suas funções normais, e isso, claro, vai refletir na qualidade do produto final. Aí entra o papel importantíssimo do zootecnista para fazer todo esse desenvolvimento de manejo, de estudo, que tem muitas coisas que ainda precisa ser estudado, precisa ser melhor entendido para ter melhores resultados. Entendi. Não só desenvolvimento, como resultado financeiro também, porque tudo que é pesquisa nova encarece demais. E aí entra o investimento. Um investimento maior. Mas vai valer a pena, né? Vamos falar um pouquinho dessas fotos que você trouxe aqui, Jaqueline, vamos lá. Começamos? Olha, aqui a gente tem uma espécie, por exemplo, que hoje no Nordeste produz bastante, que é o tambaqui, tá? Que é uma espécie amazônica. O pirarucu, que eu acabei de comentar com você, no Nordeste seria a tilápia e a criação de camarão, tá? Que hoje está em grande expansão. Na parte de criação de camarão, aqui no estado de São Paulo a gente tem muito pouco, inclusive a gente tinha um lugar aqui perto em Tupã, mas faz muito tempo, eu não sei como é que está a produção. Mas aqui a nossa região não é favorável para a produção de camarão ou não? Então, aí vai depender da espécie, porque na realidade, quando a gente fala em qualquer tipo de criação de organismos aquáticos, não é o que eu quero produzir, o que eu posso produzir. Então, eu tenho que ter clima. Então, o risco
da criação de animais aquáticos é o mesmo de uma plantação. Então eu não posso, por exemplo, pegar um salmão e trazer para criar em Marília, porque ele precisa de uma temperatura de 10 graus Celsius. Agora no sul eu posso no sul sem problema nenhum. Entendi. Então, na realidade, essas são as grandes preocupações que, no caso, o zootecnista tem que saber todos esses detalhes. Mas sempre existe uma espécie que possa sempre, ser adequada. Sempre, essa sempre. Não vai ser a desculpa. Não vai ser a desculpa de não produzir. A não ser isso que eu não. queira produzir salmão a qualquer custo. Aí é outra questão. Aí, no caso, eu trouxe aqui o pintado também, tá? Que o pintado no Centro-Oeste está sendo muito bem comercializado. Hoje a gente já tem grandes redes de supermercados que já estão vendendo esse produto, fora a exportação, mas estão vendendo esse produto que já é criado em cativeiro, não retirado da natureza. E é então, comum, né, culturalmente para o brasileiro, o sabor, que tem muito disso, né? Sim, dependendo do sim. sabor do peixe, da proteína, né, daquela carne, às vezes a gente não aceita, né, porque não está acostumado. Então, tem algumas espécies que são mais fáceis, né, de serem aceitas. E ainda como você comentou, e na realidade foi a minha grande paixão ainda, é o pintado, porque assim, eu acredito muito nessa espécie, e assim, foi as primeiras espécies, inclusive as primeiras pesquisas com o Mato Grosso do Sul. A gente começou pioneiro aqui também em Marília, com a criação de pintado, e hoje, de grande novidade, a gente tem o pintado real, que é um melhoramento genético. Na realidade, é um peixe mais manso, mais dócil, mais onívoro, porque o pintado da natureza, ele é carnívoro, então ele tem uma dificuldade de adaptação. Então, o que seria um hábito alimentar carnívoro? Se alimenta de outros peixes. Tá? E o onívoro, ele se alimenta de tudo, então ele aceita melhor a ração. Então, foi feito um melhoramento genético, onde o pintado, ele está se tornando basicamente com um hábito alimentar mais voltado para o onívoro, de tão melhorado. Então ele come mais ração, ele se desenvolve mais em cativeiro, e a gente tem mais respostas, tanto desenvolvimento como financeiro, tem porque o custo dele era muito alto. Tem mais controle. Okay, entendeu? Vamos seguir então, com as fotos, aí a gente tem aqui mostrando uma outra foto também, que é a reprodução, tá? Aí são as mesmas espécies, né? Aqui é interessante eu mostrar que aqui no Brasil ainda é muito pouco utilizado, mas é a criação da agicultura, que seria a criação de algas. Então a gente tem de micro e macroalgas, tá? E também tem um espaço no mercado da aquicultura e muito pouco utilizada. E aí, no caso, a alga, em que sentido de utilização, de finalização desse produto que ele chega pra gente? Então, finalização, ela pode ser consumida como tempero, ela pode ser consumida como uma proteína também. Como os japoneses usam. Os japoneses usam, exatamente. Olha, isso. E é fantástico e como alimento animal também. Entendi. Porque agora com esse problema, né, do Japão, de radiação, a gente está tendo muita dificuldade de encontrar produtos de lá para cá, né? Porque existe até uma restrição no início por conta da radiação. E o consumo de produtos, comidas orientais aqui no Brasil está crescendo muito. Muito. Né? Então também é uma outra oportunidade incrível. E aqui tem também a reprodução da lagostim, tá? É um produto também que eu acredito que ainda não entrou, muito pouco que tem no mercado brasileiro, mas então está mostrando aqui, são duas fêmeas ovadas. Sim. Entendeu? Então seria da lagosta, só que da lagosta menor, não a lagosta maior. Aquela grandona, essa é a menorzinha. É a lagostinha, essa é a menorzinha. Acho que nós vamos ter que fazer um programa de culinária. Também pode ser. Porque aí você ensina como é que faz os pratos e a gente vai consumir mais, né? Porque isso é real, a gente às vezes não sabe nem como faz, exatamente. Não sabe nem como preparar, né? E o sabor, por exemplo, igual dessa lagostinha, que é interessante, porque assim, é muito parecido com o sabor de peixe, conforme você come. Não fica com aquela gosto como um camarão, não. Ele é uma meia... Mas deve ter uns truquezinos, né? De limpeza, de jeito de fazer, tudo. Então isso precisa também ser mais divulgado, né? Acho que é uma boa ideia. É uma coisa cultural. Muito bem. Tem mais fotos aí, doutora Jaqueline? Bom, então nós vamos fazer aquela interrupção rapidinha, né? Para ouvir a palavra da aluna. Hoje nós vamos ouvir uma aluna do 7º termo do curso de zootecnia da Unimar. E na sequência a palavra do presidente do conselho. E na sequência também já voltaremos aqui para encerrar a nossa conversa de hoje. Passou rápido, né? Mas a gente volta na sequência. Até já. Darlene, no mês da zootecnia, não é? O que esse mês representa para vocês, agora que o curso é cada vez mais conhecido e reconhecido? Isso é um marco para nós, né? A zootecnia começou no Brasil em 1966 e no mês de maio, por isso é comemorado agora nesse mês.
E para a gente é motivo de alegria, né? A gente, como já foi dito, a gente conseguiu uma nota boa no ENAD no ano passado e a gente tem expectativas de estar cada vez avançando mais na produção animal, na produção de alimentos de qualidade para a população, que é o foco da zootecnia, né? Responsabilidade do profissional da zootecnia perante a comunidade também é cada vez maior, né? Isso traz para vocês uma expectativa para o mercado de trabalho. Cada vez mais aumenta a necessidade de estar produzindo alimento com qualidade. O consumidor tem cada vez mais conhecimento daquilo que ele quer e ele procura cada vez mais assim produtos de qualidade, de animais que foram criados dentro de bem-estar e tudo mais. A população mundial está crescendo, necessidade de alimento também, e o nosso foco principal é esse: produzir mais, agredindo menos e com mais qualidade. Outra vitória que o Brasil conseguiu foi o reconhecimento do governo americano na importação de carne de suíno. Não quer dizer que nós vamos ganhar um mercado de exportação para os Estados Unidos, mas é um aval que o governo americano deu ao trabalho do médico veterinário e do zootecnista no Brasil, a possibilidade de se exportar para aquele país carne suína. Isso é uma chancela do trabalho que a equipe veterinária do Ministério da Agricultura e todo o conjunto dos colegas que trabalham nesse segmento mereceu respeito em razão do trabalho que se faz em saúde pública veterinária. Foi uma vitória nossa, porque com isso nós vamos ganhar mercado. É uma chancela de que o trabalho brasileiro no aspecto de saúde veterinária, principalmente na área de suíno, mereceu a chancela do governo americano. Muito obrigado, porque eu parabenizo você, colega, que trabalha nessas áreas de saúde veterinária, saúde animal, dando os parabéns e recomendando que continue nessa firmeza, fazendo com que a cada dia possamos ganhar mercado nas exportações brasileiras, não só de suíno, bovino e aves, como de outras espécies. Muito bem, olha, nós vamos para os minutos finais aqui do nosso programa, doutora Jaqueline, representando os zootecnistas nesse primeiro programa da série do mês de maio, e abriu, olha, de uma forma encantadora o programa, viu? Porque aqui a gente já pode ter um pouquinho, né, dessa noção do que é a profissão e ver a sua alegria, né, a sua disposição de trabalhar, principalmente com a piscicultura. É sempre muito inspirador ver o profissional falando assim com tanto amor. Então eu só tenho que agradecer a sua participação e quero ouvir uma mensagem especial sua para todos os seus colegas nesse mês de maio. Bom, obrigado pela participação, pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer o Dr. Fábio, né, que me convidou aqui hoje para estar aqui falando. É uma satisfação muito grande, não só estar representando todos os meus colegas com uma abertura, como você diz, né, meio convencida. Mas é uma ótima escolha. Zootecnista, a todos os zootecnistas, a minha mensagem é que exatamente essa imagem que eu gosto de passar. Em tudo na vida, o que a gente faz com amor, ele alastra. Então é como se fosse um vento, contagia. E na realidade a profissão do zootecnista é isso, entendeu? Porque é desde o nascimento até o abate, e vai ser um produto onde também vai ser apreciado. Então eu costumo falar que amadores aspiram e profissionais trabalham. Isso é um esforço que a gente tem que fazer e que é o que transmite essa alegria, como você falou, e essa segurança. Essa segurança. Porque é com muito trabalho, muita dedicação, né, muita pesquisa, porque sem isso não tem como, né, só ficar no mundo da imaginação. Não, isso tudo que você transmitiu pra gente é possível perceber que é a experiência mesmo, é lidar no dia a dia, né, com as dificuldades que certamente foram muitas, mas que hoje já foram ultrapassadas, felizmente. Sim. Obstáculos viram sucesso. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez, doutora Jaqueline. Seja sempre bem-vinda. Espero revê-la em outras oportunidades. Quem sabe numa cozinha. Tá bom, com certeza. Nós vamos ver o produto final, né? Do início ao fim. Obrigada mais uma vez. Viu? Parabéns pelo Dia do Zootecnista. Obrigada. Nós vamos encerrando mais um programa Saúde Animal e você pode enviar as suas sugestões ao saudeanimal, tudo junto, @unimar.br, e acompanhar esses programas também na TV Marília, que nós temos várias reprises, e ainda na internet você pode fazer a busca
por Saúde Animal, você vai encontrar lá os nossos programas, outros programas que nós já fizemos e os que ainda faremos. Obrigada a todos pela companhia, uma ótima semana e até a próxima. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.